Excelente dia, 8 e 8. Hoje eu já quero começar contrariando uma frase que provavelmente você já disse muitas vezes, e eu também. Não saiu como o planejado. E quem disse que precisava? Essa pergunta parece simples, né? Mas pensa na quantidade de vezes que nós confundimos as duas coisas completamente. Dar certo e acontecer do nosso jeito. Porque nós dizemos que queremos um resultado, mas muitas vezes nós não queremos apenas o resultado, né? Queremos escolher como ele vai chegar, quando ele vai chegar, por onde, com quem, que horas. E de preferência sem nenhum desvio de caminho do nosso planejado. Então, será que realmente queremos o resultado ou queremos também o controle de toda a história que nos leva até ele? Essa é uma diferença importante, gente, porque quando decidimos exatamente como alguma coisa precisa acontecer, criamos uma condição silenciosa. Qualquer caminho diferente começa a parecer errado, mesmo antes de sabermos onde ele vai dar. E quantas vezes nós chamamos de problema uma coisa só porque apareceu fora do nosso roteiro? Quantas mudanças de caminho nós interpretamos como atraso? Quantos nãos nós chamamos de perda? Quantas portas diferentes nós nem tentamos abrir, porque continuamos esperando aquela que nós havíamos escolhido. Existe uma arrogância muito silenciosa nas nossas expectativas. A de acreditar que conseguimos enxergar, antes de começar, a melhor forma de chegar ao final. Só que eu sempre digo, o como só aparece no caminho. Agora, olha o tamanho disso. Nós conhecemos apenas o ponto em que estamos, ainda não vimos as pessoas que vamos encontrar, as informações que vão aparecer, as mudanças que vão acontecer, as oportunidades e mesmo assim construímos um plano. E poucos minutos depois começamos a tratá-lo como se fosse a única rota possível. Planejamento é necessário, gente. Direção também. Clareza é necessária. Mas nenhuma dessas coisas exige que a vida obedeça ao caminho que nós desenhamos. E aqui mora a percepção que eu gosto muito. Mudar de rota não significa mudar o destino. Você pode continuar querendo a mesma coisa e chegar até ela de uma forma que nunca teria sido capaz de prever. Você pode encontrar uma solução que não estava no plano, receber uma oportunidade que nem havia considerado. Pode descobrir, no meio do caminho, que aquilo que parecia desvio era justamente o caminho. Então, por que nós resistimos tanto quando alguma coisa muda? Porque o inesperado, ele exige uma coisa que a expectativa não exige: leitura. Quando tudo acontece como imaginamos, apenas seguimos o roteiro. Quando alguma coisa muda, precisamos olhar novamente, interpretar novamente, decidir novamente. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem encontrar possibilidades onde outras enxergam apenas problema. Não porque a realidade é melhor para uma delas, não, mas porque elas exigiram que a oportunidade chegasse com a aparência que elas haviam imaginado. Agora, quantas vezes você pediu uma oportunidade e decidiu antes qual roupa ela deveria vestir? Quantas vezes pediu crescimento, mas rejeitou tudo aquilo que mexia na estrutura que você queria preservar? Quantas vezes pediu mudança, desde que nada, absolutamente nada, mudasse? Essa última incomoda, né? Porque nós queremos o novo, mas muitas vezes queremos que ele caiba perfeitamente dentro do velho. Só que não cabe. Então hoje eu quero mudar uma pergunta. Quando alguma coisa sair do plano, em vez de se perguntar imediatamente por que deu errado, experimenta perguntar: e se estiver dando certo de um jeito que eu ainda não reconheci? Isso não significa romantizar tudo o que acontece, tá? Nem acreditar que todo problema esconde alguma coisa maravilhosa. Algumas coisas simplesmente dão errado e tá tudo bem. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer o erro e decretar um fracasso apenas porque a realidade mudou de rota. O resultado que você procura pode estar vindo na sua direção sem usar o caminho que você desenhou para encontrá-lo. E se você estiver ocupado demais defendendo o roteiro, pode não perceber quando ele chegar. Então,
Continua planejando, continua escolhendo direção, continua sabendo onde você quer chegar, mas deixe uma pequena margem para a vida participar da construção do seu caminho. Porque expectativa demais transforma planejamento em controle, e controle demais faz você rejeitar uma realidade boa só porque ela é diferente. Hoje, de novo, se alguma coisa sair do roteiro, antes de colocá-la imediatamente de volta, olhe, respira, leia e se pergunte: isso realmente me afastou do que eu quero ou apenas me apresenta um outro caminho para eu chegar lá? Porque nem tudo que foge do plano foge do destino. E alguma das melhores respostas da vida podem chegar de um jeito que você jamais teria imaginado. E se der certo de um jeito diferente? Então, agora vai lá ler sua vida. Porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café de amanhã. Até lá.